Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Existe algo que a palavra diz que, segundo tudo aquilo que é dito na palavra, se cumpre nos mínimos detalhes. E a palavra diz que aquele que exalta a si mesmo será grandemente humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Em Isaías vai dizer sobre dupla honra, vai dizer que o povo que permite ser humilhado, ele não ficará na vergonha, ele será exaltado, ele será honrado. Não porque há merecimento por si, a nossa capacidade vem do Senhor, Ele mesmo sendo o próprio Filho amado, aquele que o Senhor disse, este é meu Filho em que me regozijo, em que me comprazo, do qual há uma orientação a seu respeito, fazei tudo o que Ele disser. Aqueles que se opõem à sua verdade, e ainda que se julgam honrados, e por estarem exaltando a si mesmo, chega o tempo de serem grandemente humilhados na face da terra. Enquanto aqueles que na verdade passaram por humilhação, vem o período de honra, para que a palavra diz que caleis a ignorância dos insensatos, pois é através do bom testemunho, pela condução do Espírito de Cristo, que se alcança aonde não é em vão a perseverança. Sempre quando se começa a caminhada, a buscar conhecer a perfeita e agradável vontade do Senhor, no início muita coisa onde a palavra diz clama a mim anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Por não ter o conhecimento do Senhor, aquilo que vem ao nosso encontro, muitas vezes não há compreensão. O porquê passar por aquele processo, mas é importante saber que está na direção do Senhor e que todo aquele processo é necessário para aperfeiçoar o nosso caráter. É necessário as humilhações, é necessário às vezes ser envergonhado, tudo questão que se acontece de algo que a gente ainda não havia vivido, mas é através desse processo que se alcança a libertação, que se alcança a cura, que se alcança o conhecer do Senhor, porque esses processos são tudo períodos de transformação. Aquilo que não compreendemos o que o Senhor está a fazer, no momento, quando se alcança o discernir e quando se alcança a maturidade, quando se abandona a inconstância e as atitudes infantis, já não se discorre como menino, e segue como que adulto, e através do examinar a si mesmo nós vamos compreendendo o porquê que foi necessário e quão bom foi passar por essas aflições momentâneas e passageiras que nem se compara com a glória que há de vir, tanto nesta vida como
alcançar a ressurreição do último dia, e o nosso objetivo é sempre não para si, não almejamos para si, mas a ambição daqueles que são justificados pelo único justo, que é em prol de muitos, é ver as almas alcançando esta sabedoria, é ver as almas que outrora estavam perecendo por negligência no ensino, por estarem sendo enganadas e seduzidas por falsos iludibriadores, ver com que os seus olhos foram abertos e se apartaram daqueles que estão na injustiça. É certo que ainda temos uma grande caminhada para perseverar e para que haja mudança, porque ainda tem muitos com os olhos vendados, mas já podemos ver os resultados obtidos na perseverança da nossa fé, e isto é gratificante. A palavra diz que Jesus se alegrou quando passou ali para aquele vexame, o opróbio, motivo de vergonha, mas tudo aquilo se cumpriu nos mínimos detalhes do qual o Pai havia lhe determinado, e quando ele passou por todo aquele processo, ele se alegrou do resultado, daquilo que se vê, que ele bebeu do cálice e fez a vontade, e até nos dias atuais nós bendizemos e louvamos ao Senhor, assim como sendo seus imitadores, e passar pela provação, em resistir às tentações, nós contemplamos o benefício que essas aflições momentâneas e passageiras, da qual são necessárias e que são possíveis através da condução do seu espírito pronto e experimentado, de alcançar o objetivo almejado, não por nós, mas aquilo que já está determinado por aquele onde através dele nós somos justificados. Esta é a alegria daqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida e que vê aonde a palavra diz: sábio é aquele que ganha uma alma. Sábio é aquele que está sempre a convencê-los dos seus maus caminhos. Sabe que nem todos são de fé e vão se arrepender, porque tudo tem um tempo e um propósito debaixo do céu, até os ímpios para o dia do juízo, mas que também há aqueles que estão amadurecendo, que a palavra diz que é o trigo que amadurece e que se diferencia do joio e não se mistura com o joio. Por isso, sejais firmes e constantes, porque, na verdade, mesmo vendo que estamos sempre exercitando as boas obras e aperfeiçoando a nossa fé, não podemos descansar e tampouco desfalecer, uma vez que lembrai-vos que quando o rei Davi resolve se ausentar da batalha e ficar ali obsoleto no palácio, foi motivo do que a palavra diz, que um homem segundo o coração de Deus, exceto no caso de Urias, porque ali naquele dia de distração ele pecou contra o Senhor, fez o que era mal diante dos seus olhos, mas houve a humildade diante do Senhor e disse: não me retires o teu espírito. Por isso ficais
firmes e constantes e vigilantes.